E aí pessoal, suave na nave Integral Senpai aqui falando. Gente, eu vou ter que regravar, na verdade, esse vídeo aqui. Esse vídeo tá sendo regravado, que eu pensei que cometi uma bela de uma gafe quando eu tava fazendo esse vídeo, que é a seguinte coisa. Eu troquei o teorema do valor intermediário, que seria de limites, pelo teorema do valor médio lá de derivada, velho. Nossa, que vergonha. Mas, desculpa. E o pior é que eu escrevi tudo do outro teorema do valor médio mesmo. O enunciado do teorema do valor médio, falei como teorema do valor médio, porém, tinha dito que isso era o teorema do valor intermediário. Enfim, me perdoe. Foi um erro aí, porque valor intermediário e valor médio. É complicado, né? Eu esqueci, troquei aí os teoremas. Me perdoe. Bom, então vamos dar continuidade aos nossos vídeos de limites. Os próximos vídeos vai ser um vídeo de exercícios, né? Que eu vou estar resolvendo limites. E os próximos já é de derivada, que é onde vem o teorema do valor médio. Bom, o primeiro teorema que a gente vai ver aqui são teoremas importantes. E são teoremas muito fáceis. Retirando a parte que eu confundi um deles. Me perdoem por isso. É a cabeça, muita coisa na cabeça. E esses teoremas eles são fáceis no sentido que eles são muito intuitivos. E são armas poderosíssimas, né? E por serem teoremas muito intuitivos, isso facilita a nossa descrição e o seu entendimento. O primeiro teorema, chamado teorema de anulamento, você pode escutar ele com outro nome, que eu acabei de ver, que é o teorema de Bolzano, tá? É outro nome para ele. E o teorema do anulamento, o que a gente vai fazer? Eu não sei a gente vai fazer a seguinte coisa. Dado um plano cartesiano, ou seja, tem a seção de duas retas, x e y, que representa aí o plano cartesiano, enfim. Eu vou ter uma função qualquer. Tá aqui a minha função. Essa, na verdade, a função ela tem que ser assim para eu poder explicar o que eu quero. Dada uma função qualquer, essa função aqui é uma função f de x. E essa função ela está contida, não necessariamente a função onde tem que estar contida. Na verdade tem que estar contida assim, tá certo usar essa palavra. Dada uma função f de x contínua, ou seja, se ela é contínua, você sabe o que? Deixa eu aumentar isso aqui, aumentar essa reta. Aumentar a reta das abscissas. Bom, se ela é contínua, você sabe o quê? Que a propriedade da função contínua é que o limite, quando o x tende àquele ponto, qualquer dela, é o próprio f daquele ponto, né? Ou seja, f de p, né? Se o limite de x tende a p, então é o próprio f de p. Essa é uma propriedade dessa função contínua. E ela é contínua durante esse intervalo fechado. Por que fechado? Porque inclui os valores, né? Na minha função. F de a fechado no intervalo de a a b, certo? E o f de b aqui. O que diz o teorema do anulamento? O teorema do anulamento nos diz o quê? Na verdade, eu cometi uma gafe de novo, velho. Então, uma gafe que não é uma gafe, na verdade. É só um erro de desenho. Que eu cometi no primeiro vídeo também, pelo amor de Deus. F de A. Eu tenho aqui meu primeiro ponto que eu peguei, né? Que minha função está contida durante o intervalo A e B. E eu vou definir que B é esse ponto daqui. Esse ponto mínimo aqui, que não necessariamente é o mínimo, tá? Esse ponto B aqui, ele vai ter um F de B. Certo? F de B. Pronto. Perfeito. Agora observe a seguinte coisa. Gente, eu falei o quê? Que durante esse meu intervalo fechado AB, a minha função é contínua. Ou seja, na verdade, dado uma função f de x contínua no intervalo fechado AB, por que intervalo fechado? Porque inclui os valores dos extremos, claro. Eu estou incluindo o valor de A e B no domínio da minha função, então claramente isso vai me dar um valor na imagem, certo? Por isso que ela é contínua no ponto. E a função é contínua no ponto. Se ela é contínua no ponto, propriedade de limites, a gente sabe que a propriedade de uma função ser contínua significa dizer que a minha função, o limite da minha função quando o x tender aquele ponto é o próprio valor da minha função, ou seja, é o meu próprio f de A e f de B. Nesse caso aqui, o f de B. Beleza, então o que diz o teorema do anulamento? O teorema do anulamento é muito simples. Ele nos diz que existe um valor C, tal que esse f de c é igual a zero. Isso aqui é óbvio, gente.
Gente, para pensar, isso se f de A e f de B tiverem sinais contrários. Quase que eu esqueci o principal. Agora sim, isso é óbvio. Por que isso é óbvio? Gente, para pensar comigo. Para pensar. É uma função qualquer, beleza? É uma função qualquer. Porém, se existe uma inversão, para que ocorra uma inversão nos valores de f de A, de um ponto qualquer, de dois pontos quaisquer do domínio da minha função, necessariamente, por exemplo, se f de A é positivo, como ela é aqui, ó, no meu desenho, f de A é maior que zero, aqui, ó, f de A é maior que zero, o zero tá aqui, ó, que é o ponto de interseção entre os dois gráficos. Beleza, então f de A é maior que zero, perfeito. F de B é menor que zero, tá aqui, ó, abaixo do zero, que seria esse ponto daqui. Beleza, faz sentido. Então, se f de A, que é maior que zero, e f de B é menor que zero, necessariamente, para que ocorra essa inversão de sinal, a minha função tem que passar pelo ponto em que é zero, né? Para que ocorra ela decrescer ainda mais, para seja negativo naquele ponto, no ponto B. Então, nesse caso, necessariamente tem que existir um C, onde esse ponto C, né, não necessariamente é zero, meu C, né, minha função ela não tem que inverter onde é zero, ela pode inverter em qualquer domínio da minha função, ou seja, como a minha função ela está inserida no intervalo fechado AB, que é contínuo, eu consigo descobrir qual é o limite disso, ou descobrir quem é esse ponto. Então, necessariamente, é o ponto onde eu colocar esse C vai me dar f de C igual a zero. Então, é óbvio que existe esse ponto, né? E a mesma coisa, se f de A fosse menor que zero, depois f de B maior que zero, porque ia ser tipo assim, ó, f de A aqui, f de B aqui, tem que existir esse ponto aqui para passar, né? Então, o teorema do anulamento vai nos dizer o quê? Se na verdade, dada uma função contínua, dada uma função contínua f no intervalo fechado, no intervalo fechado AB, dada uma função f contínua no intervalo fechado AB, caso f de A e f de B tiverem sinais opostos, implica que f de A e f de B tiverem sinais opostos, ou implica que existe um C pertencente ao intervalo fechado AB, tal que f de C é igual a zero. Pronto, esse aqui é o teorema do anulamento, o teorema de Bolzano, né? Agora o segundo teorema, que é o teorema do valor intermediário de verdade, né? E não o teorema do valor médio, né, Matheus? Teorema do valor intermediário, eu, na verdade, vou excluir o enunciado dele, pois o enunciado dele é basicamente... Pronto. O valor dele, o enunciado dele é basicamente uma cópia desse enunciado daqui de cima, do teorema de Bolzano. Quase com a cópia, não uma cópia. Por quê? Porque ele diz, dada uma função contínua f no intervalo fechado AB, certo? Até aí tudo igual. Aí aqui que vai modificar, né? Ele disse o quê? Que vai existir um C durante esse intervalo, vai existir um gama, na verdade, ele representa como gama no livro. Existe um gama, mas que esse gama é um valor aqui no contradomínio qualquer. Pode ser B também, o valor, C, tanto faz. Aí pode ser C, pode ser C. Existe um C, tal que existe um C durante o intervalo, entre o intervalo fechado AB, e esse C ele vai me dar como resposta um valor médio entre f de A e f de B, que ele chama de gama. É isso. É basicamente isso. Ou seja, isso que é óbvio, né? Porque, obviamente, existe um f de A mais f de B dividido por 2 aqui, um valor intermediário.
Aí ele diz que esse valor intermediário é gama, porque não necessariamente tem que ser esse valor intermediário, dependendo da função, um f de A e um f de B dividido por 2, né? Mas seria basicamente isso. Então, é isso o teorema do valor intermediário. E basicamente existe um valor no intermédio entre f de A e f de B. É basicamente isso o teorema do valor intermediário, né? Então eu excluí aqui de falar ele, eu não achei importante, e também vou excluir aqui também de falar ele. Agora, o terceiro teorema qual é o nome do terceiro teorema? Esse nomezinho aqui, ó, que eu não sei pronunciar. Weierstrass. Eu acho que é isso. Enfim, esse teorema ele nos diz o quê? Pronto, me lembrei. Ó, bora lá, fazer a construção da imagem também para nos ajudar aqui e me ajudar também. Dado uma função contínua no intervalo fechado AB. Beleza. Mesma coisa das outras. Já está trabalhando com função contínua, gente, porque a gente vai saber o ponto. Aí vai saber qual é o limite dessa função, entendeu? Já que ela é contínua no intervalo fechado. É por isso que a gente trabalha com função contínua. No intervalo fechado AB. O que ele nos diz? Ele nos diz o quê? Que existem x1, número x1, x2 e um número x. Sendo que x1 e x2 pertencem ao intervalo AB. E x também pertence ao intervalo. E x está entre x1 e x2. E o que ele nos diz é exatamente essa seguinte coisa, ó. Que o valor de f de x... Esse valor... Porque eu posso aproximar x1 e x2 muito próximo de x, né? Eu posso me aproximar muito de x2 e x1 muito próximo de x. Ou seja, é o famoso tender, né? Diminuir a distância entre x e x2, né? x1, x e x2. E ele nos diz o quê? Que o valor de f de x pode ser menor ou igual a f de x2, que pode ser menor ou igual a f de x1. É basicamente isso. Aí você fala, Matheus, e as demonstrações desses teoremas? Bom, o livro, como eu disse, eu me baseio no livro quando eu estudo e nas minhas anotações do livro. O que acontece? No livro ele não demonstrou nenhuma dessas. Se demonstrou, talvez demonstrou o teorema do valor intermediário, mas, sendo sincero, também não queria nem saber, porque, enfim, eu achei bem tranquilo, na verdade. Mas ele não demonstrou, ele demonstra lá pra frente. Pra você ter ideia, eu tô em integral de rima, integral primitiva, como eu disse pra vocês, e até agora ele não demonstrou esses teoremas. Então, esses teoremas vão demonstrar mais lá pra frente, com armas mais poderosas, né? Eu imagino. Bom, então o que acontece? Bora escrever aqui o teorema esse teorema. Se f for contínua, f é uma função qualquer, que eu agora... deixa eu pegar... Eu vou literalmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui pra facilitar minha vida, tá? Facilitar aqui a minha vida. Porque cansa, né, gente? Cansa escrever aqui. Aí, como que eu vou facilitar a minha vida? Assim, ó. Dada uma função f contínua no intervalo AB, existe x1 e x2 pertencente ao intervalo AB, onde f de x é menor ou igual a f de x2, que é menor ou igual a f de x1, para todo x pertencente ao intervalo fechado entre x1 e x2. Não, para todo x pertencente ao domínio AB, fica melhor. Pronto. É basicamente isso, gente. Os teoremas. Não são teoremas usáveis? Sim, bastantes, né? Dá pra usar bastante. São teoremas, ferramentas boas. Mas, enfim,
como eu disse pra você, o teorema do voo intermediário, né, é bem intuitivo. O primeiro teorema do anulamento, o teorema de Bolzano, também é intuitivo. O teorema desse Weierstrass é intuitivo também, mas um pouco mais difícil, eu achei, de intuir, né, de ter uma intuição sobre ele. Por quê? Porque, cara, para pensar, a função é contínua no intervalo, eu entendi isso. E ele fala que existe um f de x, ou seja, dada essa minha função, ela é igual a f de x. Existem dois valores, x1 e x2, em que o valor dessa minha função é igual durante esse intervalo. Faz sentido. Por quê? Se você olhar assim, x2 e x1 não necessariamente aqui é igual, mas ele coloca menor ou igual. E x é o valor que está entre x1 e x2. Beleza. E por que menor? Agora, por que a possibilidade igual? Pô, se tu faz x2 se aproximar muito de x, usando a ideia de limite, e x1 se aproximar muito de x, o intervalo entre x1 e x2 é muito pequeno, obviamente x é o valor que vai ser da minha função entre x2 e x1. É tipo assim, ó, que eu tô falando, ó. Se x1 tá aqui, mas tá muito próximo, tá cada vez mais próximo de x2 também, eles vão entender o valor de f de x, né? Então faz sentido. Faz sentido. Mas, né, demonstrar isso aqui deve ser uma dor de cabeça e das boas, viu, pessoal? Sem brincadeira mesmo, deve ser uma dor de cabeça e das boas, né? E basicamente é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse, me perdoem pela gafe aí, né? E no próximo vídeo, né? Como se diz? Calma aí, gente. Me lembrei. Pronto. Nos próximos vídeos, a gente já terminou limites, tá? Terminou limites. E nos próximos vídeos vai ser vídeo resolvendo exercícios. Aí, como eu prefiro fazendo exercício, eu vou fazer os exercícios em live. Porque é bom que eu treino ao vivo, né? Sei lá, só pra fazer uma live no canal. Pra ter. Enfim, aí eu vou fazer esse exercício ao vivo ou eu prefiro gravar mesmo, não sei. Enfim, vou fazer os exercícios basicamente de limites do livro. E nos próximos vídeos já vai ser derivada. Aí tudo depois de derivada e vai chegar onde eu tô. E a partir daí, possivelmente vai parar os vídeos de cálculo, porque eu vou estar estudando pra prosseguir. Enfim, fiquem com Deus.